projeto interdisciplinar do Colégio Stockler para os alunos do 9º ano do ensino fundamental iniciou-se em 2013 com a ideia de criar um produto audiovisual que unisse as diversas áreas do conhecimento. O tema central desse ano são as memórias. Começamos a abordar o tema memória nas aulas de arte e teatro por meio de exercícios mais introspectivos, como meditações ativas, para um resgate mais individual da memória de cada um. Depois, os alunos trouxeram fotografias e objetos seus ou de seus pais da infância, para compartilharem suas histórias com os colegas. O segundo passo foi reunir em grupos para os alunos recriarem novas histórias a partir daquele material e encená-las. Apresentei para as classes um ensaio do fotógrafo James Mollison, chamado Where Children Sleep, que retrata crianças ao redor do mundo nos locais onde passam as noites, propondo a reflexão sobre a diferença das condições de vida das crianças em diversos lugares do mundo. Trazendo conexões com o trabalho anterior feito em sala de aula com as fotografias de família, começamos a pensar sobre a relação íntima que temos com os locais que frequentamos durante a infância e com o nosso quarto, nesse espaço tão particular e privado, onde acumulamos muitas das nossas memórias e que tornamos uma extensão de quem nós somos. Os alunos leram o livro Diário de Helga, com a professora de português Patrícia, e, em paralelo, nas aulas de história, Regina Célia tratou sobre o totalitarismo do período entre guerras, o nazismo alemão e o fascismo italiano. Por mediações dos professores de redação em português, Vicente e Patrícia, os alunos revisaram o assunto com a leitura da história em quadrinhos Maus, elaborando novas capas para os seus livros com a supervisão da professora de inglês Regina Tarifa. Tratando sobre a tolerância e intolerância, a professora de geografia Cristina trabalhou esta questão na atualidade, realizando com os alunos a primeira página de um jornal. Com a bagagem teórica das outras aulas, relembramos as fotografias dos espaços frequentados na infância, questionamos sobre a relação afetiva que temos com alguns lugares, como a casa da avó ou o próprio quarto, em relação aos espaços de passagem, como o salão de festas, restaurantes, aeroportos. Analisamos o trabalho do fotógrafo James Mollison e a questão do quarto como uma manifestação da própria identidade, para, nessa terceira etapa, unir todos esses materiais e experiências e traçar o que seria abordado no nosso curta-metragem. Nesse meio tempo, descobri o livro As Meninas do Quarto 28, por causa de uma exposição no MUBI, em São Paulo, que exibiu diversos desenhos de crianças prisioneiras da Segunda Guerra Mundial. Este livro trata principalmente sobre o campo de concentração em Terezin, que serviu de prisão para artistas, cientistas, músicos, intelectuais e outros judeus. Como meio de sobrevivência, usaram seus conhecimentos para trazer às crianças prisioneiras momentos de esperança e alívio, tentando evitar que sua vida fosse completamente devastada pela guerra. O quarto 28, do alojamento L410, serviu como abrigo para meninas de 12 a 14 anos. Lá ficaram aprisionadas em torno de 60 meninas durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse quarto, elas dormiam, comiam, desenhavam, pensavam em seus pais e sonhavam em voltar para casa ao final da guerra. Os desenhos daquela época são vestígios dessa história, um testemunho da sensibilidade dos professores que se dedicaram a educar e chamaram para si a responsabilidade de dar esperança a essas crianças. A partir dos relatos do livro As Meninas do Quarto 28 e do percurso que fizemos ao longo do ano sobre memória e o próprio quarto, o filme que fizemos fala sobre transformação, sobre o eu e sobre o outro.